Episódio 1: Átomos em movimento. A física, assim como a matemática, tem origem na antiguidade. Após milênios de investigação, uma quantidade considerável de conhecimento foi produzido. Assim, muitos conceitos físicos modernos passaram por um longo período de maturação até atingir a forma atual. Ainda assim, todo esse conhecimento pode ser condensado em poucos volumes. No entanto, a maneira mais adequada de apresentar a física é diferente da maneira de apresentar a matemática. A exposição matemática costuma seguir as prescrições do método axiomático, isto é, podemos iniciar um assunto matemático fazendo considerações gerais sobre conceitos primitivos, tais como pontos, retas e planos, os quais se espera que os ouvintes já possuam alguma intuição. Então, algumas definições fundamentais de axiomas podem ser enunciados. A exposição segue com provas de teoremas classificados como teoremas, proposições, lemas e corolários, a depender de seu papel e relevância dentro da teoria, além de novas definições e exemplos apresentados no decorrer do assunto. No caso da física, a exposição não costuma ser dessa forma metódica e organizada. Os enunciados corretos das leis físicas costumam envolver algumas ideias pouco familiares aos aprendizes e geralmente exigem matemática avançada. A apresentação das ideias exige um grande esforço para transmitir intuição aos alunos. Por isso, é uma boa ideia iniciar os estudos fazendo um sobrevoo pelas relações da física com o resto das ciências, as relações das ciências entre si e o significado da ciência. Isso nos ajudará a desenvolver uma noção melhor sobre o assunto. A alma da ciência. Desde os tempos gregos, há reconhecimento de que nossa percepção da natureza é uma mera aproximação do que ela é de fato. Assim, todo conhecimento que produzimos precisa ou ser reformulado após um tempo ou corrigido. Feynman nos lembra que o princípio da ciência, quase sua definição, é o seguinte: o teste de todo conhecimento é o experimento. Claro que não estamos falando de matemática. A matemática segue princípios de validação diferentes. Por exemplo, você pode estar interessado em um assunto matemático, então começa a estudar alguns exemplos, em seguida você pode reconhecer um padrão, uma propriedade matemática nunca antes vista, então você formula uma conjectura e tenta estabelecer uma prova lógica de sua hipótese. Em caso afirmativo, você precisa submeter sua investigação à análise de outros matemáticos a fim de verificar a validade de sua descoberta. Mas continuando, o experimento é a forma de validar um conhecimento científico não matemático. O experimento é o único juiz da verdade científica, diz Feynman. Mas se o experimento valida o conhecimento, de onde vem o conhecimento? Experimentos também são adequados para a formulação de hipóteses. Eles nos dão dicas de quais leis naturais estão por trás dos fenômenos. Mas é claro que experimentos por si só não bastam. É necessário que tenhamos imaginação e criatividade suficientes para propor as possíveis explicações daquilo que observamos. O resultado da pesquisa quase sempre são leis aproximadas da realidade. Primeiro, porque algo pode estar errado no equipamento. Ele pode não ter a precisão necessária para obter maiores detalhes do fenômeno, o método empregado na coleta de dados pode não ser o mais adequado. Enfim, existe uma série de fatos que pode prejudicar a qualidade de uma pesquisa. Por isso, a ciência exige que os métodos empregados sejam checados várias vezes por várias pessoas cientificamente preparadas e de maneira independente. A ciência exige a constante análise crítica de todo o conhecimento produzido. Feynman recorda como exemplo que a massa de um objeto parece nunca mudar, esteja ele em repouso ou movimento. Um peão, por exemplo, em repouso ou girando, tem o mesmo peso aparente. Essa observação sugere uma lei de conservação de massa, e de fato este fenômeno foi considerado uma lei por séculos, mas mudou com as descobertas de Einstein. A massa dos corpos aumenta com a velocidade. Ocorre que aumentos apreciáveis requerem velocidades próximas à da luz, coisa que só foi possível observar experimentalmente com tecnologia relativamente recente. Assim, a verdadeira lei nos mostra, por exemplo, que se um objeto se move com velocidade menor que 160 km por segundo, a massa é constante em uma parte em 1 milhão. Isso garante que, para os propósitos da física básica, a lei de conservação da massa para objetos em movimento é bastante adequada.
É claro que a relatividade de Einstein parece mais empolgante e interessante, mas precisamos percorrer um caminho até que possamos apreciá-la. A matéria é feita de átomos. Certa vez perguntaram a Feynman se em algum cataclismo todo o conhecimento científico for destruído e só uma frase for passada para a próxima geração, qual seria a afirmação que conteria a maior quantidade de informação na menor quantidade de palavras? Ele prontamente respondeu com a hipótese atômica na seguinte frase: todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas que se movem constantemente atraindo-se umas às outras quando separadas por pequenas distâncias, mas repelindo-se ao serem comprimidas umas sobre as outras. Ele observa que nesta única frase existe uma enorme quantidade de informação sobre o mundo. Se utilizarmos apenas uma pequena quantidade de imaginação e raciocínio, muitas informações úteis podem ser extraídas dela. Vejamos alguns exemplos oferecidos por Feynman. Consideremos uma gotícula de água sobre uma superfície. Se a olharmos de perto, notamos que ela possui misteriosamente uma forma semisférica que por algum motivo estranho não se desfaz. Tirando esse fato curioso, a água parece uma coisa uniforme e contínua. Agora, se utilizássemos um microscópio óptico e a ampliássemos aproximadamente 2000 vezes, ainda veríamos sua uniformidade, mas notaríamos pequenas coisas no formato de bolas de futebol americano nadando de um lado para o outro. Logo perceberíamos que essas coisinhas são seres vivos. A paramécia. Talvez você ficasse tão fascinado com elas que resolvesse estudá-las mais profundamente. No entanto, queremos ir mais a fundo na investigação da natureza da água. Podemos seguir adiante e ampliar a gotícula de água 2000 vezes mais. Agora, a gotícula de água parece tão grande que aparentemente possui 20 km de extensão. Se a olharmos bem próximo, veremos uma espécie de granulação, algo que não tem mais uma aparência uniforme. Na tentativa de entender essa granulação, ampliaríamos mais 250 vezes, então veríamos algo impressionante. A água de uniforme e contínuo não tem nada. Ela é composta por espaços vazios e coisinhas se movendo freneticamente sem parar. Na imagem da água ampliada aproximadamente 1 bilhão de vezes, é algo como isso que veríamos. Notamos que existe um tipo de atração entre as coisinhas que são, é claro, moléculas de água. É somente com esta ampliação que entendemos por que a gotícula presa à superfície tem formato semisférico e não se desfaz. A atração entre as moléculas de água mantém ela coesa. Nesta escala, você também notaria que se tentasse comprimir as moléculas ainda mais, surgiria uma curiosa força repulsiva. Você perceberia que as moléculas permanecem em uma espécie de estado de equilíbrio em uma distância média umas das outras. Antes de continuarmos, devemos dizer algo sobre a escala. Os átomos são muito pequenos. São da ordem de 100 milhões de vezes menores que 1 centímetro. Então os cientistas inventaram uma unidade de comprimento mais adequada para essa escala. Eles a chamam de angstrom. Nessa escala, dizemos que os átomos têm aproximadamente 1 ou 2 angstroms de raio. Para se ter uma ideia de quão pequeno eles são, se uma maçã tivesse o tamanho da Terra, cada átomo na maçã teria o tamanho de uma maçã. Retomando nossa conversa sobre a água, o movimento das moléculas de água é o que representamos por calor. Quando aumentamos a temperatura, aumentamos o movimento das moléculas. Um experimento simples com corantes e água quente e fria pode mostrar o efeito dessa agitação. O corante se difunde mais rápido na água quente do que na água fria. Enfim, as moléculas não se movem todas com a mesma velocidade. Além disso, podem colidir com moléculas de ar. Então, algumas se movem tão rapidamente que escapam da água líquida, mesmo em temperatura ambiente. Se quisermos acelerar esse processo, podemos aquecer a água. As moléculas ficam mais agitadas, então a distância entre elas também aumenta e o volume da gotícula aumenta como um todo. Eventualmente, as moléculas terão mais facilidade para escapar da atração das outras e saem voando pelo ambiente, formando vapor. Vamos supor que aquecemos uma certa quantidade de água em um recipiente fechado. Então haverá formação de vapor. As moléculas ficarão colidindo umas com as outras, como bolas de bilhar em uma mesa de sinuca, se movendo em todas as direções. Elas também colidirão com as paredes do recipiente. O efeito médio dessas colisões com a parede do recipiente é o que entendemos por pressão.
Se ao invés de considerarmos um recipiente fechado, considerássemos uma seringa, movendo o embolo da seringa, poderíamos regular a quantidade de colisões de moléculas a cada instante de tempo. Mais colisões representam maior pressão. Se movêssemos o embolo rapidamente, não haveria tempo das moléculas transmitirem o aumento da agitação para as paredes da seringa. Então notaríamos um aumento na temperatura do vapor, porque a temperatura é justamente a medida da agitação das moléculas. Para manter o vapor dentro da seringa, dependendo da pressão, é necessário aplicar uma força sobre o embolo. Essa força deve ser maior quanto maior for a pressão. Se mantivermos a pressão constante e variarmos a área de contato do embolo com o vapor, percebemos que a força deve ser aumentada na mesma proporção que a área de contato com o vapor. Isso é óbvio, pois quanto maior a área, maior será o número de colisões de moléculas de vapor na parede do embolo. Assim, essa força sobre o embolo é proporcional à pressão interna à seringa e à área de contato do embolo com o vapor. Vamos supor agora que colocamos o recipiente com vapor de água em um ambiente frio. Gradualmente, as moléculas de água vão transferindo sua energia em forma de movimento para as paredes do recipiente e as paredes para o ambiente. Com a perda da agitação, elas vão se aproximando cada vez mais umas das outras, até que a força de atração entre as moléculas produz aglomerados de moléculas de água que vão crescendo até formarem gotículas de água nas paredes do recipiente. Isso é a condensação. Se a temperatura for muito baixa, a força atrativa começa a dominar e lentamente as moléculas de água começam a formar estruturas mais rígidas, chamada rede cristalina, que é o gelo. Essa rede cristalina é formada por pequeninos hexágonos moleculares, por isso hexágonos se repetem nos flocos de neve. Outra coisa interessante é o fato da água encolher quando derrete. O padrão particular do cristal de gelo mostrado aqui tem muitos buracos, como ocorre na estrutura verdadeira do gelo. Quando o arranjo cristalino se desfaz, estes espaços vazios são novamente ocupados pelas moléculas desorganizadas. A maioria dos materiais não se comportam assim, pois suas formas cristalinas são mais compactas que suas formas líquidas. Nesse sentido, a água é muito especial. Nós podemos notar, além disso, que o gelo, por conter mais espaço vazio, é menos denso que a água líquida. Por isso, ele flutua na superfície da água e os lagos, quando congelados, permanecem líquidos abaixo da superfície. Embora o gelo tenha uma estrutura cristalina rígida, a temperatura no gelo também pode variar. O gelo possui calor. Se quisermos, podemos mudar a quantidade de calor no gelo. O que é o calor no caso do gelo? Os átomos não estão parados. Eles estão dançando e vibrando no lugar que ocupam na estrutura cristalina sem desorganização. Se diminuíssemos a temperatura até o zero absoluto, existe uma quantidade mínima de vibração que os átomos podem ter, porém não pode ser zero. Mas esse movimento mínimo tem um motivo que a física clássica é incapaz de explicar. Este é um fenômeno de natureza quântica. Como explica Feynman, essa menor quantidade de movimento que os átomos podem ter não é suficiente para derreter uma substância, com exceção de uma, o hélio. O hélio meramente diminui o movimento dos átomos tanto quanto possível, porém, no zero absoluto ainda existe um movimento suficiente para impedir o congelamento. O hélio, mesmo no zero absoluto, não congela, a menos que a pressão seja tão grande que comprima os átomos. Se aumentássemos a pressão, poderíamos fazê-lo solidificar. Processos atômicos. Suponha que tenhamos um copo com água a temperatura de 25 graus Celsius na pressão ambiente. O mesmo processo de evaporação ocorre neste caso. Porém, se o tampássemos, a água permaneceria no copo. Alguém poderia dizer que neste caso nada ocorre, que não há evaporação. A verdade é que neste caso ainda há evaporação. Só que ao mesmo tempo que uma molécula se desprende em um ponto do líquido, em outro ponto haverá moléculas retornando ao líquido, criando um estado de equilíbrio entre o vapor e a água. Claro, se retirássemos a tampa do copo, haveria um desequilíbrio entre as moléculas que escapam para o ambiente e as moléculas que retornam ao líquido.
Portanto, mesmo um copo tampado, aparentemente inerte, é algo dinâmico, muito interessante de ser analisado. Outra coisa interessante que podemos notar é que a evaporação tem o poder de resfriar as coisas. Por que isso ocorre? Lembre-se que são as moléculas mais energéticas que escapam à atração das outras. Assim, elas são mais energéticas que a média das moléculas existentes na água. Quando elas escapam, levam um pouco da energia contida na água líquida. Quanto mais moléculas de água escapam para o ambiente, maior será o efeito do resfriamento. Por outro lado, também há moléculas de água presentes no ar que podem transferir energia para a água líquida, pois quando uma molécula de água passa próximo à superfície da água, ela sente uma atração crescente das moléculas presentes na água. Isso acelera a molécula livre em direção à superfície, aumentando um pouco a agitação média do todo. Quando as moléculas saem, levam energia embora. Quando retornam, trazem energia de volta. Esse fenômeno interessante da evaporação também explica por que a sopa esfria quando a sopramos, pois mantemos uma evaporação contínua da água presente na sopa. Agora vamos considerar um outro processo. Vamos considerar a solução de sal na água. Quando olhamos para o sal na escala atômica, ele é um sólido com uma estrutura cristalina de formas cúbicas. Estritamente falando, o cristal não é feito de átomos, mas do que denominamos de íons. Um íon é um átomo que tem alguns elétrons a mais ou a menos. Em um cristal de sal, encontramos íons de cloro, átomos de cloro com um elétron extra, e íons de sódio, átomos de sódio com um elétron a menos. No sal sólido, os íons ficam todos unidos devido à atração elétrica. Porém, quando colocados em água, observamos que alguns íons se soltam do cristal, devido à atração dos íons pelo oxigênio negativo e pelo hidrogênio positivo nas moléculas de água. Quando os íons de cloro se desprendem do sal, eles ficam cercados pelos hidrogênios das moléculas de água. Já os íons de sódio ficam cercados pelo oxigênio das moléculas de água. Isso porque há atração elétrica na situação. Nesta situação também ocorre um processo dinâmico. Há íons que se desprendem do cristal e há íons que retornam ao cristal. Como na situação da evaporação, podemos pensar em uma situação de equilíbrio, onde a quantidade de íons que escapam do sal é a mesma dos íons que retornam ao sal. Se há muita água para pouco sal, mais íons deixarão o sal cristalino do que retornam, e a mistura se dissolverá. Se por outro lado houver muito sal na água, mais átomos retornam do que saem e o sal se cristalizará. Aqui cabe uma observação interessante. O conceito de moléculas de uma substância é apenas aproximado e existe apenas para uma classe de substâncias. Isso fica claro quando comparamos a água e o sal. A água é formada por moléculas, um oxigênio ligado a dois hidrogênios. O sal, por outro lado, forma uma estrutura cristalina com muitos íons de sódio e cloro unidos. Não existe uma forma natural de agrupá-los como uma molécula de sal. Podemos também pensar sobre o que ocorre quando alteramos a temperatura da mistura sal e água. Se aumentássemos a temperatura da solução salina, então a taxa em que os átomos deixam o sólido é aumentada, de mesmo modo que a taxa em que os átomos retornam. Isso torna mais difícil, em geral, em predizer qual o caminho que prevalecerá, se mais ou menos do sólido se dissolverá. Algumas substâncias se dissolvem mais ao aumentar a temperatura, mas outras dissolvem menos. Reações químicas. Em todos os processos que foram descritos até o momento, os átomos e os íons não mudaram de parceiros. Mas é claro que existem circunstâncias em que átomos mudam de associação formando novas moléculas. Isso é o que chamamos de reações químicas. Os químicos há muito tempo descobriram que os átomos se comportam de maneira um pouco diferente uns dos outros. Cada átomo segue uma regra de afinidade com outros átomos. Muitas vezes um átomo pode estar unido a outro átomo, mas se aparecer outro átomo diferente, talvez ele se desprenda de um e se junte a outro. Tudo dependerá da afinidade.
Por exemplo, nós podemos supor uma estrutura cristalina de carbono, suponha grafite ou diamante. Imaginemos que essas estruturas cristalinas estejam mergulhadas em oxigênio molecular, isso é, um gás formado por átomos de oxigênio unidos em pares. O átomo de oxigênio fica satisfeito em se ligar a outro átomo de oxigênio, mas se a temperatura for suficientemente elevada, eventualmente essa molécula de oxigênio se aproxima da estrutura de carbono. Então um átomo de carbono pode se desprender do grupo e se unir à molécula formada por dois oxigênios, formando o gás carbônico. A união costuma ser tão violenta que produz muita agitação, tanta energia que até mesmo luz é liberada no processo. Claro que nós estamos falando de um processo de combustão. Às vezes acontece da reação ser tão violenta que o átomo de carbono se prende apenas a um átomo de oxigênio, formando o monóxido de carbono. Então, se houver oportunidades posteriores, essa molécula também se associará a outro átomo de oxigênio. Por isso dizemos que neste caso o processo de combustão é incompleto. Quando falamos em afinidade dos átomos, é claro que eles diferem entre si. Haverá aqueles que têm mais possibilidades de associação com outros átomos. Quando os químicos classificaram todos os átomos, perceberam que o carbono é o átomo que tem mais possibilidades para formar moléculas com outros átomos. Por isso o carbono é a base da vida na Terra. Existem tantas possibilidades de formação de moléculas com carbono que existe um ramo da química totalmente dedicado a estudá-las, a química orgânica. Depois de tudo que dissemos, é claro, alguém ainda poderia perguntar: se os átomos são tão pequenos que não podemos vê-los, como sabemos que existem? Bom, através de um dos truques mencionados anteriormente. Fazemos a hipótese de que eles existem e analisamos se um a um os resultados saem na forma como predissemos, como eles devem ser se as coisas são feitas de átomos. À medida que a predição bate com o que realmente ocorre, a probabilidade de estarmos corretos aumenta, então nossa confiança de que eles existem também aumenta. Mas também existem algumas evidências mais diretas. Um bom exemplo disso é o seguinte: os átomos são tão pequenos que não podemos vê-los com um microscópio óptico. Agora, se os átomos estão sempre em movimento, como na água, colocando uma bola relativamente maior que as moléculas de água flutuando na superfície, poderemos observar com um microscópio essa bola se movendo pela superfície perpetuamente de um lado para o outro, que é um resultado do bombardeamento das moléculas de água sobre a bola. Isso é chamado de movimento browniano. Além disso, podemos ver evidências dos átomos na estrutura de cristais. Em vários casos, as estruturas obtidas através da análise de raio-x concordam na forma espacial com a forma encontrada através de cristais como achados na natureza. Os ângulos entre as várias faces de um cristal concordam em segundos de arco com os ângulos obtidos na suposição que um cristal é feito de átomos. Tudo é feito de átomos. A hipótese mais importante em toda a biologia, segundo Feynman, é que tudo que animais fazem, átomos também fazem. Em outras palavras, não existe nada que os seres vivos façam que não possam ser entendidos do ponto de vista que eles são feitos de átomos atuando de acordo com as leis da física. Feynman finaliza o capítulo dizendo: se um pedaço de aço ou um pedaço de sal, composto de átomos uns próximos dos outros, pode ter propriedades tão interessantes, se o mar, que basicamente são um aglomerado de moléculas de água, quilômetros e quilômetros da mesma coisa sob a terra, podem formar ondas e espuma e produzir impetuosos sons e estranhos padrões, se tudo isso, toda a vida em uma corrente de água pode ser nada mais que um montão de átomos, o que mais é possível? Se em vez de arranjar os átomos em um padrão definitivo que se repete várias vezes, ou até mesmo em pequenos agrupamentos complexos, como o que provoca o aroma de violetas, pudéssemos arranjá-los de forma que seriam sempre diferentes, com diferentes tipos de átomos arrumados de qualquer forma, mudando-os continuamente, nunca repetindo, quão mais maravilhoso seriam as possibilidades de forma e comportamento das coisas.
É possível que aquela coisa que anda de lá para cá diante de você, conversando com você, seja uma grande quantidade desses átomos em um arranjo tão complexo que confunde a imaginação quanto ao que podem fazer? Não queremos dizer meramente que somos uma pilha de átomos, porque uma pilha de átomos que não se repete de uma para a outra poderia muito bem ter as possibilidades na qual você vê diante de si no espelho. No próximo episódio, vamos acompanhar Richard Feynman no exame das ideias mais profundas que temos sobre física, a natureza das coisas como as vemos atualmente. Se inscreva no canal, deixe seu like e comentários. Sua participação é muito importante para que este projeto continue. Até a próxima!